Beleza? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, né, para mais uma parte da nossa videoaula. E agora, dessa vez, a pedido de uma aluna, né, sobre alguns assuntos específicos, tá bom? Então, primeiramente, eu quero tratar com vocês aqui a respeito do autor, né, Jorge Visca, tá bom? Antes de a gente tratar sobre suas contribuições, né, é interessante a gente falar um pouco sobre ele, saber quem foi Jorge Visca, né, para compreender melhor sobre suas teorias, não é verdade? Então vamos lá. Ele foi um psicólogo argentino, ok? Nasceu em 14 de maio de 1935 em Buenos Aires, né? E faleceu em 23 de julho do ano de 2000. Ele faleceu com 65 anos, tá certo? Então, olha só, ele foi um psicólogo social argentino e também se graduou em ciências da educação. Então, vejo aí que tem a relação entre a psicologia, né, e a pedagogia. Além disso, ele foi um divulgador da psicopedagogia no Brasil, na Argentina e também em Portugal, criador da epistemologia convergente, que é uma teoria muito importante que eu vou explicar aqui para vocês mais a fundo na frente, tá certo? O nome dele completo era Jorge Pedro Luiz Viscas, né? E ele fundou centros psicopedagógicos em Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e até em Salvador, beleza? Atuou como consultor e assessor na formação de profissionais em diversos centros de estudos psicopedagógicos, em universidades no Brasil e também na Argentina. Então, pessoal, como eu falei, Jorge Visca, né? Ele foi um importante contribuinte para a psicopedagogia, né? E uma das principais contribuições, e se não a principal contribuição, foi a obra da epistemologia convergente, certo? E aqui, tratando em miúdos para a gente compreender melhor, foi basicamente o seguinte: uma proposta, certo, de um trabalho clínico utilizando três linhas de pensamento. Uma delas foi a psicogenética, de Jean Piaget, a outra, a psicanálise, de Sigmund Freud, né? E a terceira, que foi a psicologia social, de Eric Rivière, tá bom? E lá, nessa junção, eles apresentam uma dimensão clássica de clínica, propondo um diagnóstico, um tratamento e uma prevenção, ok? E Visca falava o seguinte, gente, ó, nessa junção aí, ó. Ele dizia que a aprendizagem depende de uma estrutura onde envolve o cognitivo, o afetivo e a parte social do sujeito, beleza? Nas quais estas sejam sempre ligadas a alguns aspectos desses três elementos que eu acabei de citar aí. Ou seja, gente, a inteligência vai se construindo a partir da interação do sujeito e das circunstâncias do meio social, segundo Jorge Viscas. Ficou claro? Aí se perguntaram, mas professor, como assim? Como foi essa importância, né, dessa obra de Visca? Gente, depois dessa obra, começou, né, a olhar a aprendizagem com outros olhos, com um olhar mais amplo. Então, foi observado depois disso não somente a aprendizagem acontecida na escola, mas também valorizaram outros aspectos, né, que foi o aspecto intelectual, afetivo e emocional da criança. Viram que tudo isso aí influenciava na maneira com que a criança fosse aprender. Beleza, gente? Então vamos para frente, né, gente? Ela também quis saber, a aluna, sobre as competências do psicopedagogo, do clínico e do institucional, certo? Primeiramente, vamos aqui falar sobre o clínico. Então, a gente sabe, né, que é um profissional licenciado, preparado para atender crianças e adolescentes com dificuldades no processo de aprendizagem, ok? Então, ele atua, olha só essa expressão aqui, ó, atua como um facilitador da aprendizagem prazerosa. Então, gente, nós sabemos, né, na altura do campeonato, que terapias, que aulas mais dinâmicas, atrativas, interativas, elas facilitam de maneira significativa a aprendizagem do indivíduo, do sujeito, né? Facilitam a absorção de conhecimentos, né, gente? Então, o psicopedagogo, ele orienta e ensina esse indivíduo a estudar. Vejam vocês, vocês já perceberam aí que às vezes nós disponibilizamos métodos de estudo que facilitam a absorção de conhecimentos, não é verdade? Existem crianças, né, que não têm transtorno de aprendizagem, não têm dificuldade de aprendizagem, elas não aprendem simplesmente porque não sabem estudar. Vejam bem, não é que elas não saibam do conteúdo, é que elas não sabem estudar. Então, o psicopedagogo ele vai criar métodos e orientar a criança a melhor forma de estudar, como eu falei, para aí sim eles conseguirem aprender. Então, né, eles trabalham em consultórios, fazendo diagnósticos,
no tratamento do problema já instalado, né, se a criança já tem um transtorno ou já tem uma dificuldade, e também na prevenção de problemas de aprendizagem, né? Então, não é só uma criança que já tem um transtorno, já tem uma possível dificuldade, mas também atua prevenindo que uma possível dificuldade possa vir a acontecer mais na frente, beleza? E o principal objetivo do psicopedagogo, gente, é identificar a melhor forma de aprender e o que pode estar causando bloqueio na aprendizagem do paciente, né, do indivíduo, do sujeito, certo? Então, para isso, antes de iniciar o processo com o paciente, né, realiza-se, como a gente sempre fala, né, uma entrevista com os pais para esclarecer tudo e dar orientações, tá bom? E com o paciente é feito o diagnóstico psicopedagógico para descobrir quais áreas devem ser mais trabalhadas. Então, gente, o que eu tinha falado naquela primeira parte da videoaula, né, quando há necessidade de encaminhamento, o psicopedagogo clínico ele pode trabalhar em parceria com outros profissionais, como é o caso do pediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, né, psicomotricista, terapeuta ocupacional. Então, eles trocam relatórios, né, dão o feedback. Isso é muito importante, certo, gente? Então, ele atua de forma integral, diagnosticando, desenvolvendo técnicas remediativas e orientando pais e professores. Então, gente, é muito importante essa relação entre pai, psicopedagogo e professor, porque a criança passa com o psicopedagogo pouquíssimo tempo, né? Às vezes 2 vezes por semana ou até 1 vez por semana, certo? Mas passa bastante tempo com o professor e muito mais tempo ainda com os pais em casa. Então é fundamental essa relação, essa troca de informações entre esses três pilares aí. Tá bom, gente? Por fim, aqui, sobre o psicopedagogo clínico, né, estão aqui entre suas principais funções, eu coloquei aqui em tópicos para vocês, a identificação das causas dos problemas de aprendizagem, né, isso aqui a gente sempre fala, a participação na dinâmica das relações da comunidade educativa, muito importante, tá? Orientação educacional, vocacional e ocupacional, então vejam, não restringe apenas a parte educacional. A vocação do sujeito importa muito e a sua ocupação também importa muito. Tudo isso aí pode interferir, né, no ensino-aprendizagem. Então, outro tópico: desenvolvimento de projetos socioeducativos e de autoconhecimento. Quanto mais a criança se conhece, mais simples tudo fica, não é verdade? E, por fim, desenvolvimento de ações preventivas detectando possíveis perturbações no processo de ensino-aprendizagem. Aquilo que eu falei, não somente quando pega uma criança com dificuldade ou transtorno de aprendizagem, atua o psicopedagogo, mas também a fim de prevenir uma possível dificuldade, um possível problema que dificulte a aprendizagem mais na frente. Beleza, gente? Agora tratando sobre o psicopedagogo institucional, né, gente? Obviamente, eles têm várias semelhanças com o clínico, mas claro, com algumas diferenças, né? Nas atribuições, no local de trabalho, ok? Então, vamos lá. O institucional, né, dá assistência aos professores e a outros profissionais da instituição escolar para a melhoria das condições do processo de ensino-aprendizagem, assim como para a prevenção dos problemas de aprendizagem. Então, a exemplo do clínico, né, ele atua prevenindo também, não apenas em crianças que têm dificuldade ou transtorno. Ele previne um possível problema mais na frente. E quando eu falo procurar construir um espaço adequado às condições de aprendizagem, eu me refiro a tudo isso que possa vir influenciar o ensino-aprendizagem dos indivíduos. Por exemplo, ele pode intervir melhorando uma sala de aula, deixando mais dinâmica, mais atrativa, por exemplo. Ele pode melhorar também uma quadra de esporte, que isso também influencia na aprendizagem, não é verdade? Ele pode intermediar a relação entre um aluno e o professor, ou entre o professor e a direção, ou a coordenação, entendeu? Tudo isso que vai interferir na aprendizagem da criança negativamente ou positivamente, ele pode estar aí, certo? Intervindo. Sobre atribuições, a gente pode destacar as seguintes, né? Vejam que há bastante semelhança e também diferenças com o clínico, ok? Participação na dinâmica das relações da comunidade educativa a fim de favorecer o processo de integração e troca. Então, é fundamental essa relação de troca, de feedback com pais, professores, com a direção, tudo bem? Orientações metodológicas de acordo com as características dos indivíduos e dos grupos. Então, gente, nós sabemos que todo indivíduo tem características diferentes, né?
Então, uns têm algumas limitações, outros não. Alguns grupos são mais unidos, outros não. Então, ele vai intervir levando em consideração tudo isso aí, beleza? Mais um, realização do processo de orientação educacional, vocacional e ocupacional, tanto na forma individual quanto em grupo. Então, olha só, o clínico ele faz isso aí que eu acabei de citar, tá certo? Mas o clínico ele faz apenas com o sujeito, lá na clínica. O institucional ele faz na escola. Pode ser de forma individual ou então em grupo, como eu acabei de falar, beleza? Mais um aqui muito importante, e nem todo psicopedagogo institucional faz, viu, gente? Que é contribuir com as relações, certo? De maneira geral, visando a melhoria da qualidade das relações inter e intrapessoais dos indivíduos e de toda equipe escolar. Gente, nós sabemos aí que às vezes acontecem alguns atritos de pais com professores ou de alunos com professores, professores de coordenação, né, professores de direção. E o psicopedagogo institucional, ele está aí para intervir também nisso daí, tá certo? Em contribuir para melhorar sempre essas relações aí, porque tudo isso, de maneira direta ou indiretamente, vai influenciar na aprendizagem do sujeito, ok? Olha só, desenvolvimento de projetos socioeducativos a fim de resgatar valores e autoconhecimento. Então, gente, são projetos do tipo que eles fazem em parceria com educadores físicos, por exemplo, com professores de artes, por exemplo. Tudo isso que envolve esse resgate de valor e autoconhecimento vai ajudar muito no ensino-aprendizagem, beleza? E ele está apto a intervir aí, tá bom? E também no desenvolvimento de ações preventivas, detectando possíveis perturbações no processo de ensino-aprendizagem. Então, gente, se ele percebe que tem algo influenciando negativamente na aprendizagem dos indivíduos, né, dos alunos, ele está apto também para intervir nisso aí. Por exemplo, digamos que na escola tenha uma turma muito barulhenta, né? E essa turma, por ser barulhenta, atrapalha as salas vizinhas. Então, ele vai ter que sentar com o professor, com a coordenação, com a direção, com os alunos, se for preciso, e juntos encontrar uma solução para que essa turma nem atrapalhe as turmas vizinhas e também consiga aprender de maneira adequada. Então, espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida podem me perguntar, não hesitem, certo? Espero que tenha gostado também e até a próxima. Valeu!